Mas o curioso é que a professora Zilma se graduou em engenharia civil, né, professora? Foi sua primeira graduação foi em engenharia civil, Meio né? curso. E logo em 1988 resolveu mudar para medicina, graduou-se em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Medicina, depois o mestrado em 93 e o doutorado em 2001, né? Hoje ela é coordenadora de educação e difusão do conhecimento do Centro de Inovação e Inteligência Artificial, do CIIA. E, professora, depois eu vou pedir para a senhora nos enviar o PDF da sua apresentação, porque eu envio para todas as pessoas, juntamente com a gravação, porque hoje quero também registrar a participação de alguns alunos da pós-graduação, de alguns cursos aqui da Universidade Federal do Ceará. Eu sempre divulgo também com os alunos da graduação, mas é porque nesse semestre meio amalucado, uma hora dessa eles estão todos muito ocupados, eles não têm tempo de parar uma hora dessa para... E a gente fica pensando em transferir para o horário da noite, mas acontece que o que está acontecendo é que está todo mundo querendo transferir para o horário da noite. Daqui a pouco A noite vai a noite ficando vai precisar, a noite vai com precisar a ter, agenda muito esticada, com né, a professor? agenda muito esticada e o ser humano ainda precisa de sono, né? Bom, muito obrigado então por sua participação, professora, e gostaria que a senhora colocasse o seu conhecimento para podermos aprender com a sua trajetória, as suas lições e a sua experiência. Muito obrigada, professor Luiz Roberto. É sempre um prazer estar junto aos pares que se interessam pelo tema, né? Isso é estimulante, é inspirador também, e de fato eu estou aqui para trocar ideias e para compartilhar experiências com vocês. E eu falo hoje em nome aqui de uma equipe, nada se faz sozinho. E embora eu tenha preparado alguns slides, eu trouxe aqui algumas coisas ao vivo que a gente tem feito. Então, eu vou abrir também as disciplinas, as coisas, os cursos, as coisas que estão aqui em funcionamento, para que vocês também possam opinar, né, ver a coisa acontecendo. Então é bom que seja gravado, porque a apresentação ela é curtinha, né? De fato, a minha ideia foi abrir mesmo tudo que está acontecendo para que vocês possam passear comigo aí pelo que nós temos oferecido. Tá? Então eu vou compartilhar minha tela como um todo e não só a apresentação, para eu conseguir passear aí por esses vários ambientes. Então vamos lá. Bom, então está aqui a minha universidade, né? Para quem não conhece, o campus da saúde, ele é um pouco deslocado do campus da Pampulha, que é onde ficam as engenharias e a computação, né? E na verdade isso, de certa forma, é um empecilho, por isso é que eu trouxe essa imagem. Então a gente fica numa área que a gente chama de área hospitalar, né? A gente tem grandes faculdades de medicina aqui em torno, muitos hospitais, mas de fato nada de computação e nada de engenharia. E a gente precisa usar vários instrumentos de convencimento para juntar as duas coisas. E esse momento da pandemia foi um impulso também, né? A gente percebeu que disciplinas online podem funcionar bem e que a gente pode compartilhar disciplinas com outros cursos, né? E é dentro disso que a gente está trabalhando numa frente chamada formação transversal, mas eu vou deixar isso para o final, tá? Então, o nosso início, vamos dizer assim, há cerca de 10 anos atrás, foi pensar num currículo mínimo para o ensino da saúde digital. Na época, a gente falava informática médica, né, professor Luiz? Na graduação médica. Não quer dizer que a gente está afastando as outras áreas das ciências da saúde, muito pelo contrário, né? Mas é porque quando a gente começa em casa, a gente consegue fazer, a gente organiza primeiro a casa, né, para depois
tentar alcançar outros cursos também. Então, dentro da Faculdade de Medicina, por exemplo, a gente não tem só medicina, a gente já tem fonoaudiologia e tecnólogo em radiologia, que são áreas também muito próximas, né, da saúde digital e de grandes frentes da computação. Então, fica aqui o meu contato. E aí, para que a gente chegasse nesse momento, né, de oferecer de uma maneira mais formal, que a gente está chamando de formação transversal, a gente utiliza todo o potencial, né, e a universidade como um todo, sem esquecer do tripé ensino, pesquisa e extensão, como o professor Luiz falou. Na verdade, a nossa primeira disciplina, aí, talvez 10 anos atrás, foi na pós-graduação, ela existe até hoje, se chama Informática Médica. Depois a gente fez uma versão dela para graduação, que nós chamamos de Informação e Decisão em Saúde. Nós já tentamos criar um programa de pós-graduação em Informática e Telesaúde, mas ele não deu certo, ele foi aprovado dentro da universidade, mas não foi aprovado na CAPES, até porque a área, né, onde é que ele ficaria, na interdisciplinar, na medicina, na computação, mas não deu certo, mas nem por isso a gente desistiu, porque existem formas de integração tanto para ensino de graduação quanto para pesquisa. Então, a gente parte mais para linhas de pesquisa dentro de vários programas, e agora com o CIA Saúde, o Centro de Inteligência Artificial da UFMG, né, com foco em saúde, a gente consegue ainda mais aproximar a pesquisa dentro dos programas que já existem. Então, essa também é uma mensagem que eu queria deixar, sabe? Muito mais do que dar nomes, né? A integração, ela começa a acontecer independente dos nomes que a gente estiver dando, de criar um programa formal ou um curso. Talvez até a gente nunca chegue aí em um curso de, sei lá, medicina computacional, mas, na verdade, a gente quer fazer essa integração com os recursos que a gente já dispõe, né? E uma outra força muito importante também foram os cursos, workshops, e para trazer questões da atualidade. Muitas vezes, para você mudar uma ementa de disciplina, é um pouco mais, vamos dizer, lento, mas os cursos e workshops que a gente tem feito, eles trazem as atualidades, e esses cursos rápidos, 20 horas, 10 horas, eles também são muito interessantes, são mais ágeis, a gente registra como extensão, e a gente leva um pouco da experiência da universidade para o SUS, para a atenção primária, o que a gente tem feito, eu vou mostrar aqui. Bom, reflexões e desafios, né, para esse momento. Mais do que nunca, o ecossistema da saúde digital ele é ativo, já cresceu, vai crescer mais rápido no país e no mundo. Então, a gente tem urgência, né? Esse assunto é para hoje e a gente precisa, de fato, de ações consistentes. Mas o grande desafio nosso durante todo esse tempo é que é uma temática transdisciplinar. Então, assim, não é só o médico, não é só o enfermeiro, não somos só apenas nós da saúde que vamos fazer isso acontecer, né? A gente precisa da interdependência entre os saberes e a gente precisa de pessoas nas fronteiras que vão fazer a translação, né? Médicos que se interessam por computação, engenheiros elétricos ou cientistas da computação que se interessem pela medicina. Então, essa fronteira ela precisa acontecer para fazer essa translação das engenharias e das áreas básicas com as ciências da saúde. E existem questões também éticas, legais e boas práticas que não podem se dissociar do uso da tecnologia. Então, a gente o tempo inteiro leva isso em consideração. Tecnologia não é para elitizar, inteligência artificial não é para elitizar, saúde digital dentro de um ambiente computacional não é para poucos, é para todos. Então, vai ser bom quando for universal, quando for reduzir as desigualdades de acesso à tecnologia nos nossos ambientes de saúde. Então, a gente sempre pensa no SUS como um bom exemplo de democratização, né, e de possibilidade de acesso às melhores práticas de saúde digital para todos, e não para uma elite. E agora aqui algumas inspirações, né? Nada é fácil, mas é possível. Então, esse primeiro prédio aqui da esquerda, gente, desculpe, ele é o
um prédio anexo à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, ao Hospital São João, onde fica a parte da tecnologia. Então, uma das grandes inspirações veio de um pós-doc que eu fiz em 2012, foi onde eu vi a coisa acontecer. Em 2012, a Universidade do Porto já tinha disciplinas, e tem até hoje, dentro da graduação da medicina, eram 3 disciplinas, eles já ensinavam a estatística, a bioestatística, sob o ponto de vista computacional, eles já tinham prontuário eletrônico e se preocupavam com a qualidade de dados, já tinham um programa de mestrado para medicina, que eles chamam de MIM, mestrado em informática médica, que existe até hoje, né? O currículo de Bolonha é um pouco diferente do nosso, a formação do médico é um pouco mais alongada, mas ele tem a opção de já sair com mestrado, e o MIM, mestrado em informática médica, é muito interessante, muito disputado lá. Eu não posso deixar de colocar aqui, né, todas as conversas com o professor Luiz Roberto, todas as possibilidades, né, e à frente do NUTEDS, que é sim um ícone também, né, vamos dizer, uma equipe que leva à frente, que faz acontecer também. A participação na SBIS, né, que é um outro fórum, então quando a gente se encontra aí com os pares que se interessam, né, é muito interessante esse fórum lá, da SBIS, que reúne a academia, a indústria, que reúne pessoas de vários saberes e que já existe aí, né, há 35 anos. E, então, colaborar, apesar das nossas dificuldades de tempo, né, dentro desse fórum, eu acho que é um dever nosso. E, mais recentemente, eu tenho me aproximado mais da Rede Nacional de Pesquisa, né, a convite do Paulo, e, embora, infelizmente, assim, não consiga acompanhar tudo, eu vejo que também a RNP se interessa por esse caminho, tem discutido todas essas frentes. Então, é isso, a gente precisa dessas inspirações e precisa desses pares, né, para fazer a coisa acontecer. Esse aqui eu recebi ontem, a pesquisa TIC Saúde, né, mostrando que 2021, que foi publicado, que o acesso à tecnologia de informação e comunicação nas nossas unidades de saúde, ele já é disseminado, né? Então, a gente tem aqui em marrom o número de computadores e esse tom mais claro esverdeado, o acesso à internet nas unidades de saúde de todo o Brasil, né? E também essa pesquisa já traz que 88% das unidades de saúde, e aí conta tudo, né? Atenção primária, hospitais e tal, possui um sistema eletrônico para registro de saúde. Então, é isso, a saúde digital já está aí, já está na estrada, mas a formação dos nossos profissionais para esse universo ainda ficou para trás. Então, como o professor Luiz falou, a saúde digital, o ESUS, APS, a Rede Nacional de Dados em Saúde. Essa aqui é uma foto de um agente comunitário de saúde fazendo uma visita domiciliar, inserindo dado em tablets, né? O Conect SUS Cidadão, que é sensacional, né? Eu venho acompanhando com os outros nomes. Eu utilizo muito isso para ensinar, para mostrar para os estudantes de medicina o que acontece, né? Você já baixou esse aplicativo, você conhece o seu cartão nacional de saúde, você sabe o seu registro nacional. A gente tem experiências também de hospital sem papel do SUS. Aqui a gente tem um dos hospitais grandes, Célio de Castro, que é um hospital sem papel, sensacional. Ele já nasceu sem papel, isso é mais fácil, né? Você tirar do papel aquilo que já está consagrado aí pelo uso, tem muitas resistências, mas aqui o Hospital Célio de Castro, um hospital municipal do SUS grande e de excelente qualidade, já nasceu sem nenhum papel. E aqui eu tive a oportunidade de me aproximar mais do ESUS APS, né, do PEC, do Prontuário Eletrônico do Cidadão, que infelizmente Belo Horizonte não adota, porque tem um sistema próprio, mas ele é assim sensacional e eu luto por ele, né, para essa coisa de cada um querer fazer seu prontuário. Pelo menos na atenção primária a gente tem um prontuário eletrônico integrado de excelente qualidade. Bom, então é isso, saúde digital está na estrada, é uma realidade, mas o ensino não. E a gente precisa formar profissionais diferentes, né? E não é só profissionais, assim, os que vão para a estrada, são os docentes também, né?
eu fico assim muito entristecida quando eu vejo colegas docentes emprestando a senha do prontuário eletrônico, não se preocupando, né, em conferir tudo que está lá registrado. Então, mesmo tendo um ambiente, né, a gente viu que a gente tem muito prontuário eletrônico já, ter o prontuário eletrônico e saber utilizar é completamente diferente, né? Então, a gente coloca campos obrigatórios no prontuário eletrônico, queixa principal, o aluno vai lá pôr uma estrelinha, como se aqui fosse um game para fechar a página e não para fazer um bom registro. Então, o comportamento, né, ele precisa vir junto, as habilidades básicas para a saúde digital, a seriedade com que o nosso estudante, estou falando de medicina, mas todos da área da saúde, precisam ter frente à tecnologia digital e precisa ser ensinado. E nós precisamos ser exemplos. Se a gente não valoriza o ambiente digital, se a gente não valoriza o uso de uma tecnologia, se a gente não sabe escolher o sítio, como é que a gente vai querer que o nosso aluno também faça isso, né? Mas, além do conhecimento médico, a gente precisa pensar, né, em habilidades básicas para a saúde digital. Nesse momento, as nossas conquistas, elas são opcionais, né? A gente ainda não conseguiu influenciar o nosso currículo de forma que todos os alunos passem pelas nossas disciplinas, que são todas optativas, mas a gente está caminhando, né? Então, além disso, como é uma área transdisciplinar, e é isso, até que talvez a gente se forme aí uma geração de docentes capazes de fazer isso bem, né? A gente precisa de treinar habilidades integrativas, né? Então, existem técnicas e metodologias que nos aproximam da ciência da informação, da computação, das engenharias. Então, as linguagens UML, as linguagens, os esquemas que eles fazem tão bem, né? Isso é tão parecido com os nossos protocolos, né? Organizar aquilo tudo em fluxogramas, isso nos aproxima. Trabalhar falando uma linguagem que todo mundo entenda, então isso é uma coisa, uma experiência muito interessante, né? Então, aqui eu já trabalho com um grupo transdisciplinar há muitos anos, e a gente, quando coloca alguém para apresentar um assunto, fala assim, por favor, não fale mediquês, né? Não fale daquele jeito que ninguém vai entender, comece do básico, explique, porque um médico, se a gente faz uma reunião, né, de conteúdo científico, ou mesmo para discussão de casos, entre um professor médico e uma equipe de alunos, a gente tem um tipo de linguagem. A gente pode falar de um jeito que praticamente ninguém de fora entenda, mas quando a gente vem para esse ambiente, a gente quer que a tecnologia digital se aproxime de nós, a gente precisa explicar muitas vezes o que é doença, o que é prevenção primária, com uma linguagem fácil, acessível. Então, esse ambiente que a gente tem chamado hoje de cocriação, né, ele também parte dessa abertura que a gente faz para compartilhar aquilo que a gente sabe com uma linguagem mais acessível. Assim como eles falam para nós de machine learning, né? O que é machine learning? Eles precisam explicar. Então, quando a gente faz esse ambiente, né, integrado, a gente consegue, de fato, juntar os saberes, quando cada um aprende a falar de uma maneira que o outro entenda. E agora aqui, então, eu já vou para o fazer acontecer, eu vou parar essa apresentação e vou mostrar em tempo real aqui as coisas que nós estamos fazendo. Então, aqui é um manual, talvez o primeiro que a gente fez para a nossa disciplina Formação e Decisão em Saúde, que é para graduação. Aqui são projetos com atenção primária à saúde, com o Ministério da Saúde, então isso aqui é extensão, mas são cursos que estão aí na estrada, eu vou mostrar para vocês, já estão acontecendo. A gente trabalha muito também na linha de aplicativos para cuidado. O aplicativo, ele não é só informativo, por trás do aplicativo tem muita tecnologia, eu vou falar um pouco depois. Aqui é uma página que nós temos no Instagram, um perfil no Instagram, para falar de inteligência artificial para a saúde, com várias postagens, né, a partir do Centro de Inteligência Artificial. E aqui é a reunião, né, que eu falei, a gente consegue fazer projetos com Moçambique, com Portugal, a professora Marineia aqui da Universidade Federal do Maranhão. Então, a gente consegue reunir tudo nesse ambiente digital e a coisa pode fazer acontecer. Esse aparelhinho aqui da direita tocando o pé do bebê com a luz é também um dos nossos projetos mais importantes. Ele envolve, então, a engenharia, a física, a computação, e a gente usa algoritmos de machine learning para fazer
a predição da idade gestacional e dos riscos do bebê logo ao nascer. Então, é para falar que a gente passeia por tudo, né? E em cada um desses ambientes, a gente sempre leva o aluno de graduação, para que ele possa enxergar, de fato, o potencial e ver tudo acontecer. Então, agora aqui, eu vou mostrar disciplinas. Então, aqui, ó, Introdução à Informática Médica. Introdução à Informática Médica, ela foi a nossa primeira disciplina. Nós começamos essa disciplina presencial na primeira edição. Depois, nós fomos muito rapidamente para o misto. A gente fazia metade presencial em laboratórios de informática e metade em ambiente digital, até que a gente passou essa disciplina totalmente para o ambiente virtual, com aulas assíncronas e síncronas, e a gente não deve retroceder disso, né? Especialmente para o aluno de pós-graduação, mestrando, doutorando, né, que tem o seu dia puxado, você oferecer as vantagens do ambiente digital, né, para ele, que ele faça a gestão dos momentos. A gente dá uma semana para cada uma das lições, né? Então, aqui são 14 semanas, mais um seminário, uma avaliação. E aqui, só para vocês verem como a gente programa, né? A gente utiliza os vários recursos. Aqui tem um podcast, aqui a gente usa muito, né, o recurso de infográficos, aqui a gente já deixa programada, mas aqui, de fato, eu queria mostrar para vocês o conteúdo, né? Quais os assuntos que ao longo aí desses 10 anos desta disciplina, 8 ou 10 anos, a gente discute, a gente muda um pouco, tá? Mas, geralmente, o que a gente faz? Numa primeira reunião, a gente explica todo esse ambiente virtual e como é que vai ser a dinâmica, e a gente já faz uma oficina de banco de dados. Essa é uma disciplina para pesquisadores, vamos dizer assim, né? São alunos de mestrado e doutorado, então a gente ensina como coletar bons dados para pesquisa. A gente já amadureceu isso bem, a gente faz de uma maneira síncrona e a gente leva 4 horas nesse primeiro dia com intervalo, tá? E então a gente explica para eles a melhor maneira de coletar dados para a pesquisa deles. Isso, gente, é um sucesso, eles adoram, né? Assim, quem já tá coletando dados, muitas vezes entende os problemas que virão da forma como ele foi coletado. Quem está começando a preparar o seu espelho para pesquisa com os dados, com o conjunto de dados, ele se beneficia muito, né? E mesmo quem já tem dados coletados, eles serão os futuros pesquisadores, eles precisam ter uma noção de como coletar bem os dados. Depois a gente fala estratégias especiais de registro em saúde, então são os registros com base em terminologias e com base em estruturação, né? Aquela coisa de pesquisa tem que evitar ao máximo texto livre, a não ser que seja uma pesquisa com esse fim, né? Que seja não seja com base na estatística convencional, que precisa de dados estruturados, de números bem objetivos, sistemas de informação em saúde, padrões de informação e interoperabilidade, estratégia de saúde digital no Brasil e na OMS, segurança da informação. Então, aqui a gente aborda, né, já aborda a Lei Geral de Proteção de Dados e fala também do uso das senhas, né? Tem uns exercícios muito legais aqui. Juliana achou um exercício que é assim: pegue a sua senha que você acha que é mais segura e teste. Aí a gente dá lá, tem um teste para saber se a senha é segura. Então, esse link, esse site, ele fala em quantos minutos ele descobre sua senha. Muito interessante. Sistemas de apoio à decisão, entra um pouco aqui também de inteligência artificial, tecnologias interativas e autônomas, biosensores e dispositivos vestíveis. Então, a gente fala aqui da internet das coisas, e tudo com o maior número de exemplos possíveis. A gente coloca os próprios exemplos, né, que a gente tem dentro da UFMG, para eles verem que não é uma coisa do futuro, é uma coisa de agora. Smartphones e aplicativos, então a gente aborda aqui o mHealth. Sistemas de informação geográfica, então a gente usa também uma aula ensinando o básico de você utilizar os sistemas de plotar resultados ou plotar a sua população dentro do ambiente geográfico.
Então, é possível fazer isso utilizando recursos gratuitos. O próprio Google Maps tem, mas a gente usa, tem softwares gratuitos específicos de georreferenciamento, então a gente dá uma noção de georreferenciamento, ética em saúde digital e a pesquisa científica. E novos horizontes para a saúde digital, cada um dos alunos ou das duplas, eles precisam apresentar, a gente sorteia temas, então a gente consegue manter essa disciplina sempre fresca, vamos dizer assim, né? A gente coloca uma lista de temas para eles e eles apresentam, mas sempre de uma maneira inusitada. Ou eles fazem um pitch, um vídeo, a gente sempre coloca uma apresentação enxuta para que o assunto seja amplamente discutido e depois uma avaliação, tá? Então, aqui dentro de cada lição, de cada semana, a gente tenta também manter o ambiente bastante interessante, deixar claro o objetivo. Então, isso aqui é a nossa dinâmica do banco de dados. As competências, os conteúdos, coloca uma sala de leitura, coloca vídeos. Esse aqui é um vídeo muito interessante. Esse vídeo eu fiz com alunos de graduação, ensinando a usar o prontuário eletrônico, evitando o copiar-colar. Porque mesmo que esse prontuário seja estruturado, ele permite isso, e a gente já teve coisas muito inusitadas lá. Então, isso aqui depois, se vocês quiserem, tem o link, está lá na página do Hospital das Clínicas, a gente gravou lá, em que acontece um erro engraçado aqui, porque a plantonista, muito rapidamente, copiou e colou uma coisa de um outro prontuário, e isso gerou maior confusão. Então, são alunos de graduação, eu fiz esse roteiro com eles, e ficou muito divertido, né? A gente tenta tornar lúdica também essas atividades. Então, essa aqui para alunos de pós-graduação, aqui estão os vários temas, né? Aqui a parte dos seminários. Aqui eles escolheram, né, os temas. Então, aqui, ó, inteligência artificial para evitar erros médicos, processamento de imagens e implicação nos diagnósticos automáticos, telemedicina, recursos atuais e perspectivas, impacto dos aplicativos como ferramenta de apoio ao profissional de saúde, utilização de data mining em saúde, o paciente como produtor da informação, né? Será que a gente acredita naquilo que ele informa, né, dentro de um sistema digital, ou é só a anamnese que faz sentido, né, nos nossos registros? Bom, vocês querem perguntar? Posso parar? Posso continuar? O que você acha melhor dinâmica, professor Luiz? Professora, está aberto. Do jeito que a senhora quiser conduzir, da melhor maneira. Se a senhora quiser fazer um intervalozinho para ver se tem alguma pergunta, muito bem. Se não, podemos continuar. Fica à vontade. E as pessoas que estão assistindo também. Temos aqui já 11 pessoas. Então, pessoal, alguma dúvida? Você vê que a apresentação da professora Dilma é bastante rica, com a vantagem que ela tem uma equipe de trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, dentro daquela ideia, inclusive, de juntar alunos de graduação e pós-graduação. Né? Bom, A Thalita está perguntando se a senhora poderia o link aqui. Não sei qual link que ela está se referindo. Deve ser link desse vídeo. O link desse vídeo que eu fiz com os alunos. Eu estou com a tela cheia, eu não estou conseguindo ver. Mas, assim, eu não consigo passar isso aqui, porque isso aqui está acontecendo, né? São coisas reais, e aqui é o acesso ao Moodle. Mas qualquer parte, qualquer coisa aqui que vocês precisarem, a gente compartilha com prazer. E tudo isso gera manuais também, né? Que são possíveis da gente compartilhar. Aqui é a disciplina Formação e Decisão de Saúde. Veja, professor Luiz, que a disciplina chama Tópicos em Ginecologia Obstétrica, porque ela é uma disciplina optativa dentro da minha carga horária, vamos dizer assim, né? Então, a primeira aula é para a gente falar que isso aqui não é ginecologia obstetrícia, né? Então, muitos já sabem, porque aqueles que leem a ementa veem que isso aí é uma disciplina de tópicos dentro do departamento de ginecologia obstetrícia, mas não tem nada de ginecologia obstetrícia, né? Na verdade, é a maneira mais amena que a gente achou de chamar a saúde digital, a informática médica. A gente ficou com receio de colocar informática e as pessoas, os alunos, alguns podiam se interessar muito e achar que iam sair programando. Outros podiam falar assim, informática não tem nada a ver com medicina e não aceitar. Então,
esse nome, né, Informação e Decisão em Saúde, é o nome que a Universidade do Porto usa. Eles chamam IDS-1, IDS-2 e IDS-3, tá? Então, isso aqui veio também, essa primeira versão da disciplina, teve a participação do professor Ricardo, tem até vídeos dele aqui também, a gente compartilhou essas experiências com a Universidade do Porto, né, para construir essa disciplina. Mas vamos ver aqui a estrutura dessa disciplina. Então, graduação optativa, e a gente já tem esse manual, né? Toda vez que a gente faz um manual também, a gente registra, coloca ISBN, né, para que ele fique oficial e possa ser mais facilmente compartilhado. A gente gosta também de colocar sempre um podcast de boas-vindas. Aqui a gente deixa claro, e aqui é um conteúdo, então, que a gente está usando para alunos de graduação do curso de medicina. Então, aqui, ó, está acontecendo, né? Essa disciplina começou no dia 26 de outubro, a gente faz primeiro uma aula síncrona, uma contextualização. Nesse mesmo dia, a gente fala sobre o registro, sobre o que é registro eletrônico, o que é diferença de prontuário eletrônico com registro eletrônico, faz exercícios com eles de forma síncrona. Depois, a gente deixa de 3 a 10 aqui no ambiente digital, de forma assíncrona. Eles têm uma semana para construir, né, para passar por cada um desses tópicos, e no final a gente faz um seminário e uma avaliação síncrona. Então, os assuntos: a estratégia de saúde digital, os sistemas de informação, informação em saúde, a segurança da informação, a inteligência artificial aplicada, os smartphones, as tecnologias interativas autônomas e vestíveis, as metodologias ágeis, que são essas formas de trabalhar em conjunto, né? Como você se portar num ambiente aí transdisciplinar de vários saberes, né? Como utilizar aqueles esquemas, né? Acho que a melhor maneira de falar é a linguagem UML, né? Mas são aqueles esquemas em que você consegue, então, entender melhor, né, com pessoas de várias áreas. Ética em Saúde Digital e os seminários Novos Horizontes para a Saúde Digital. E aqui, então, a disciplina, nós estamos na semana 5, mas em cada uma, né? Então, a gente deixa tudo bem claro como é essa questão do ambiente digital, né? Do EAD, para ele não ficar perdido, o objetivo, as competências, os conteúdos. Tem aqui uma sala de leitura, vou abrir aqui, ó, Saúde Digital já chegou. Aí aqui, ó, a gente prepara também, saiba mais, Conecte SUS, referências. Padrões de registro. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre o que é CID, qual é a importância, como é registrar em texto livre. Do DataSUS, né, que a gente usa para registrar os procedimentos, né? Os mestres detestam isso, mas a gente precisa ensinar, isso é importante, isso vai gerar relatórios, né? Bom, e aí vai, passo a passo. Sala de leitura, vídeos. Vou colocar um pouquinho desse vídeo aqui. É para ter som? Ah, não vai conseguir ter som. Tá certo. Então, ela está falando, tá? E, na verdade, eu queria, de fato, mostrar que a gente sempre coloca a legenda, tá? A gente se preocupa porque, muitas vezes, além de ter um estudante que vai passar por isso bem, muitas vezes, ou ele está acompanhando isso no telefone celular, ou ele tem algum tipo de limitação também. Então, todos os nossos vídeos são legendados, tá? Bom,
E aí vai, né? Então tem vídeos para assistir e tem atividades. Vou abrir uma atividade. Então, aqui, ó. Regras do registro qualificado. Faça consciente, faça você mesmo, pense na sua equipe, pense no cidadão. E aí, aqui, ele vai fazer um exercício. Aqui, deixa eu abrir o exercício. A gente coloca aqui uma situação clínica, ele vai escolher o melhor CID. Aqui ele vai entrar com um dado em texto, mas precisa ser um número. Ele tem que separar a sistólica da diastólica, ele não pode registrar tudo junto. Aqui ele vai ver, analisar problemas de qualidade de dado. Então, a gente coloca, por exemplo, assim, um CID de aborto no homem, né? Problemas que podem surgir. Aqui, então, ele avalia lá uma anamnese, escolhe um CID e faz... Ele começa a refletir sobre aquilo que, às vezes, ninguém falou para ele, né? O que, além de escrever no texto livre, eu preciso marcar aqueles lugarzinhos lá do registro estruturado e tem que pensar num CID para representar aquela situação de saúde. E aqui eu vou colocar para vocês um dos cursos que nós fizemos, eles estão no ar também, uma parceria da UFMG com o Departamento de Ciência da Computação da UFMG e a Faculdade de Medicina. São cursos para atenção primária. Então, dentro dessa parceria, a gente fez vários cursos, né? Então tem qualidade de dados em registro de atenção primária para médicos, enfermeiros, odontólogos, para o profissional de nível médio também, né? Para o agente comunitário de saúde, para o auxiliar de enfermagem, um curso específico de tecnologias, né? Vou abrir esse aqui para os médicos, ele está acontecendo, tá? Então, aqui, ó, curso para enfermeiro, médico, odontólogo. Então, a gente tem aqui uma apresentação. Esse aqui, ele é todo... não tem tutor, né? Ele foi feito todo com feedback automatizado. Então, tem uma apresentação, tudo com vídeo também. Depois a gente fala da qualidade de dados na atenção primária. Depois a gente fala o sistema de informação em saúde centrado no cidadão, estratégias para a qualificação dos dados, depois uma avaliação e certificação. Vou abrir um dos módulos aqui. Então, dentro dessa unidade, a gente sempre trabalha com infográficos, com videoaulas. Vou colocar essa sala de leitura aqui, ó. Então, a gente tenta falar de uma linguagem com uma estratégia que ele ache importante, interessante, que ele olhe para essas coisas assim, de uma outra maneira. Então, a gente dá exemplos em que o CID errado causou uma confusão, e a gente coloca relatórios do território em que o problema do CID deixa tudo obscuro. Por exemplo, se você usar um CID de consulta médica ou consulta na atenção primária e não usar o CID de hipertensão, de diabetes, você nunca vai conhecer a nosologia, né, do seu território, os principais problemas. Então, a gente também trabalha muito a classificação CIAP-2, né, da atenção primária, ensina a colocar mesmo, e a estratégia subjetiva, objetiva, avaliação e plano, né, que é utilizada também na atenção primária. Agora aqui vou mostrar para vocês o que eles estão achando do curso, tá? Porque a gente ficou muito preocupado, a gente tem, é claro, uma avaliação ao final. Vou voltar aqui. A última unidade, avaliação. Então, aqui, olha, o que eles acharam do conteúdo do curso? Muito relevante, relevante. Vocês vejam que dá mais de 90%, gostou do conteúdo. A gente utiliza aqui os exemplos do dia a dia da atenção primária.
Motivação depois do curso para trabalhar melhor. Muito motivado, também mais de 90%. Aqui o curso atingiu, né, os objetivos, ó, 96%. Concordo e concordo totalmente. Conscientizou o profissional de saúde do impacto da qualidade de dados na gestão do SUS e para tomar decisões no âmbito das políticas públicas. Também altíssimo aqui a concordância. Objetivo de preparar profissionais da atenção primária para o registro de maneira adequada, como parte da estratégia ESUS-APS, também a maioria concorda. Grau de dificuldade, isso aqui também para a gente é importante, né? A gente não quer que seja muito difícil, a gente quer que seja que transite pelo lado de cá, né? E a maioria achou nem fácil, nem difícil ou fácil. A gente gostou desse resultado. Tempo dedicado, suficiente. O que os profissionais da atenção primária utilizaram mais? O computador da unidade básica, o computador de casa, o telefone celular. Então, a gente coloca numa plataforma que é uma versão sempre mais atualizada do Moodle, que funciona muito bem no celular também, né? Então, ele pode fazer tudo no celular. Aqui o quanto que a plataforma estava estável, acessível, que não depende só da gente, né? Depende da internet do local. E aqui outros cursos outros temas que eles gostariam, e aqui um pouco do livre, tá? Muito proveitoso, se fosse mais longo, ela é melhor ainda. Esse é um curso de 20 horas. O curso, para mim, foi extremamente importante, pois me acrescentou conhecimento sobre o conteúdo e ainda me fez refletir sobre a importância dos registros. Foi extremamente importante para os profissionais da PS, bastante didático, é de grande importância. Então, assim, a gente tem tido uma avaliação bem interessante, positiva com relação a essas ações. Quando a gente faz isso, né, a gente está saindo, é extensão, é curso, mas a gente aproveita esse material, os vídeos desse curso são sensacionais, nós fizemos, mas como a gente recebe um aporte do Ministério, né, a gente tem como contratar pessoas para fazer bons vídeos, então a gente aproveita esses vídeos também nas nossas disciplinas. E aqui, então, eu vou voltar para a minha apresentação. Posso parar um pouquinho para saber se alguém tem uma pergunta e vou falar um pouco da nossa última investida, que é a formação transversal. Vou tomar uma aguinha, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Professora, está excelente sua apresentação, esse passeio que a senhora está fazendo por essas diversas iniciativas de educação. Isso é que está faltando no Brasil todo na área da saúde, né? Termos equipes que se dediquem a isso, porque senão nós vamos ficar com a saúde digital sem ter pessoas que saibam trabalhar com saúde digital. Eu tenho enfatizado isso nas aulas que eu dou na graduação. Alguns alunos até entram porque o espaço que eu tenho para falar com eles, além da disciplina optativa, é uma disciplina regular que eles entram lá, mas é uma disciplina que é um modo de cirurgia. E eles chegam lá doidos para ver alguma coisa de cirurgia e estou lá eu falando de coisas ligadas à informática, em saúde, etc. Quando eu tentei fazer isso a primeira vez, teve um aluno assim que lá no meio levantou a mão e perguntou: e quando é que a gente vai começar a falar de medicina, professor? Desse jeito. Aí eu disse: rapaz, nós já estamos falando de medicina. Não é essa medicina que você conhece que está sendo apresentada de modo convencional. Mas olha, se você sair da faculdade sem saber essas coisinhas que eu estou conversando aqui, você vai ter condições, você vai sofrer um pouco. Ou então os pacientes que você vai atender vão passar por alguns perrengues, viu? Foi isso, foi bem sincero e eu achei bom que ele fizesse isso mesmo. O Rodrigo, que está participando conosco aqui, disse que está numa sala compartilhada, não está podendo utilizar o microfone, mas ele perguntou se alguma coisa sobre os vídeos, se há uma estrutura para a produção dos vídeos ou se há uma estratégia de busca disponível de outras iniciativas. Tá. A senhora podia dar alguns esclarecimentos sobre isso? Né? A gente tenta, ao máximo, utilizar os recursos da universidade. Então, em grande parte, os vídeos são feitos no nosso sistema de telesaúde, mas por uma equipe contratada. Então, por isso que eu estou falando assim, a gente faz vídeos, nós mesmos, professores, né? A gente faz também, eu, Juliano, tem muita ajuda do Juliano,
Mas os vídeos melhores, mais elaborados, eles vêm desses convênios. Então, toda vez que a gente tem uma parceria, né, e entra algum recurso, a gente aproveita para fazer bons vídeos, porque eles são utilizados em muitos ambientes, em muitas oportunidades, né? Mas, de fato, eles vêm os melhores vêm da parceria com o Ministério da Saúde. Bom, aqui, ó, só para dizer, né, que muitas vezes vou falar um pouco agora da inteligência artificial, e a gente fica achando que é uma coisa longe, né? Nossa, mãe, mas já está falando de inteligência artificial. Então, assim, tudo é oportunidade. Então, dentro do Centro de Inovação e Inteligência Artificial, já vai chegar muito recurso. Então, é a hora da gente... E eu estou na coordenação de educação e disseminação do conhecimento em IA, e é claro, né, é um recurso que virá da FAPEMIG, da Unimed, da FAPESP, e eu vou fazer os melhores vídeos possíveis, né? Não só de IA, mas de saúde digital, de qualidade de dados. Então, essas oportunidades a gente aproveita para se armar da melhor maneira, né? Então, aqui é uma oportunidade aqui que já está acontecendo, né? Então, desculpe, gente. Uma das maneiras de Você não precisa mostrar compartilhar de novo aqui... sua tela. Não está compartilhada, não, professor? O Wilson colocou aí a chamada para o registro de presença e... Então, peraí, deixa eu compartilhar de novo aqui. Já está encerrando, Luiz? Está tão boa essa aula. Vamos continuar. Que bom que você gravou, né? Está sendo gravado, vai continuar sim. Obrigado, Agora, Denise. falta muito pouquinho, tá? Eu vou falar um pouco para você da inteligência artificial, né? O que isso está fazendo aqui nesse contexto e essa oportunidade, né? E para dizer aqui que a gente já está usando. Esse aqui é um algoritmo, isso aqui é feito por nós, médicos, infectologistas. Eu participei aqui na parte da gestante, né? Na época lá do início do auge da Covid, o que fazer, as pessoas não deviam sair de casa, né? Então, quando os sistemas de telesaúde começaram a absorver esse tipo de consulta, e a consulta e o monitoramento foram autorizados, então nós construímos esse algoritmo aqui com essas cores, então um sistema de classificação de gravidade, que é a linha de frente do nosso telesaúde. Então a Ana é um robô, é um chatbot utilizado dentro do sistema de telesaúde, que organizava a fila de acesso às consultas no ambiente digital. Muitas vezes o que a pessoa queria era uma informação, o robô já levava aqui para o setor de dúvidas, muitas vezes ele estava com um sintoma de gravidade, então ele ia para o início, lá para o topo da fila do atendimento, muitas vezes ele queria mostrar um resultado, ele já tinha sido atendido, então a gente utilizou, né, o chatbot, uma experiência muito interessante de inteligência artificial. Esse aqui é um game também, uma das estratégias que a gente usa para conversar com a sociedade é através de games. Esse jogo Covid-19, você sabia, a gente colocou ele no ar também com um mês depois do afastamento, a gente já colocou no ar, ele foi melhorando. E tem uma coisa interessante também, professor Luiz Roberto, por causa desse jogo, eu acabei batendo lá na porta do nosso curso de design. A UFMG tem um curso de design e a gente tem alunos do web design que são sensacionais. Então, muito das ilustrações, nossos aplicativos, os nossos ambientes melhoraram muito com a parceria. Então, eu trouxe professores do curso de design com os seus alunos, né, oferecendo bolsas ou mesmo voluntários para esses ambientes, para nos ajudar a melhorar essa forma de comunicação visual. Então, a gente se preocupa com o conteúdo e essa troca também tem sido muito importante e interessante. Tudo isso aqui, ó, cada um desses projetos gerou 2 artigos em revistas de ótima qualidade. Então, mesmo que a gente esteja fazendo um projeto de extensão ou que a gente esteja colocando em prática, isso aqui vira pesquisa. Por quê? Porque quando a gente usa esses instrumentos, são poucas ainda os estudos que abordam a eficácia desses instrumentos. Então, por exemplo, aqui no robô Ana, a gente fez uma parte presencial e a gente validou o robô Ana com pessoas que estavam esperando lá
no nosso pronto atendimento. Então, os alunos foram presencialmente, deram o chatbot para conversar, para a gente entender o quanto essas queixas eram bem capturadas por um robô que, na verdade, é uma coisa nova, né? Assim, para a maioria dos pacientes, nosso atendimento é SUS, e foi muito interessante, né? A gente fez e publicou a capacidade, né, desse chatbot de perceber esses sintomas da COVID. Bom, aqui então é a nossa investida mais recente. Eu não sei se aí vocês têm, mas a UFMG já tem, desde 2014, um percurso formativo chamado Formação Transversal. Esse percurso formativo, ele é opcional, mas ele é muito mais consistente do que ofertar uma ou outra disciplina. A formação transversal, então, é esse conjunto de atividades acadêmicas, curriculares, organizadas segundo estruturas que abordam uma temática de interesse geral. Então, ele tem algumas premissas, né? Ele deve oferecer uma visão aprofundada, transdisciplinar em grandes questões do país e da humanidade. Então, entre os já existentes na UFMG, acessibilidade e inclusão, direitos humanos, divulgação científica, empreendedorismo e inovação, e nós estamos abrindo agora um em inteligência artificial para a saúde. Eles precisam ter 30 horas aula, eles permitem a emissão de um certificado de conclusão pela Pró-Reitoria de Graduação. Então, seria, por exemplo, quem eu sou? Eu sou um médico formado pela UFMG, com formação transversal em inteligência artificial para a saúde. Então, ele oficializa e faz um plus no diploma. Então, já é uma forma assim, de dar mais consistência ao percurso. Então, é isso, a gente está em fase de construção desse ambiente. Ele veio junto com o Centro de Inteligência Artificial para a Saúde. E aqui, para fazer isso também, o que nós fizemos? A gente fez aqui, tem um pedacinho, tá? A gente fez um grande apanhado das experiências internacionais e das recomendações de sociedades científicas para a saúde digital, mas com um foco maior na inteligência artificial. Então, universidades lá na Alemanha já tem isso muito claro, o país que eu achei assim, com maior consistência, né, pelo menos no que a gente tem acesso em relação à linguagem computacional. Então, por exemplo, o curso de medicina oferece disciplina de Python para os estudantes de medicina, aprende a desenvolver aplicações básicas de inteligência artificial. Aqui algumas coisas de faculdades do Canadá. Aqui, como o MIT trata essa questão, focam muito na aprendizagem de máquina, né? Mas como é que isso faz de forma integrada com a gestão, Harvard, Stanford. E aí a gente passou por isso aqui e tentou fazer assim, o que cabe nesse momento dentro da UFMG, a partir dessas experiências concretas de outras universidades. Então, recebendo esse recurso e que reúne aí, foi a oportunidade mesmo de aproximação entre a ciência da computação e a engenharia, todos os cursos da área da saúde, na inauguração desse centro, que aconteceu em agosto desse ano. Surgiu a oportunidade, de fato, da gente fazer aquela formação transversal. Esse centro de inteligência artificial, ele possui, então, linhas temáticas, olha as linhas: prevenção e qualidade de vida, diagnóstico e rastreamento, medicina terapêutica personalizada, sistemas de saúde e gestão, epidemias e acidentes. E aí, as potenciais aplicações da inteligência artificial nas suas várias faces, né? Processamento de linguagem natural, técnicas de machine learning, nariz artificial. Tem uma série de coisas muito interessantes quando a gente entra nesse universo da inteligência artificial. E dentro do plano, que é a parte que eu coordeno, o plano de formação e disseminação do conhecimento, a gente vai atuar em 3 linhas. Primeiro, para a sociedade em geral, levando para a sociedade, né, o que é inteligência artificial, como a gente faz bom uso, como a gente tem uma visão crítica. E aí a nossa primeira ação foi aquele Instagram que já existe, inteligência artificial. A gente vai explicando passo a passo o que é, né?
Então, gente, para ser muito simples aqui, quando a gente utiliza um aplicativo para fazer um deslocamento e ele fala para a gente o trajeto, calcula o tempo. Eu já tive uma experiência muito interessante que eu gosto de citar. Eu precisava ir no cartório rapidinho, era final do dia. Aí eu coloquei lá, olha, como é que é a trajetória aqui da faculdade para o cartório. Aí ele me falou assim, você vai levar 35 minutos, mas quando você chegar lá, o cartório já fechou. Aí eu falei, não vou, né? Isso é inteligência artificial, olha como é que isso pode ser, né, transposto aí para os nossos grandes problemas de saúde, dando direções. A decisão é minha, eu podia tentar, mas eu resolvi não ir. Então, para a sociedade em geral, para a graduação, ampliar as competências, né? O aluno nosso de graduação ele deve compreender, analisar e utilizar de forma ética e responsável a saúde digital, mas também a inteligência artificial. E para a ciência e inovação, a gente tem ações transdisciplinares, o desenvolvimento de aplicações. E aqui a gente vai ter a Unimed junto, a Unimed vai abrir suas bases de dados, vai abrir sua rede de hospitais para que a gente possa colocar lá os produtos gerados, né, e que faça essa cocriação com eles dessas soluções de inteligência artificial. Bom, como é que vai ser o nosso percurso nas nossas 300 horas? A gente vai fazer 75 horas de disciplinas de nivelamento, 150 horas de transversalidade e inteligência artificial e 75 horas de prática. Aqui, então, já o nome são as disciplinas, tá? São as disciplinas. O que a gente fez? A gente pegou disciplinas que já existem. E a gente vai ter que criar, mas a gente vai ter que criar poucas, umas 3. Então, aqui são disciplinas já existentes na computação, no direito também, essa questão da LGPD, a gente achou disciplinas. Então, a gente foi pescando, a gente fez um grupo de 16 professores. Esses professores foram nomeados pela Faculdade de Medicina, pelo diretor da nossa faculdade, porque a proposta da formação transversal é da Faculdade de Medicina. E dos 16 professores, só eu que sou da medicina. Tem pessoas da letras, porque a letras trabalha muito o processamento de linguagem natural. Tem pessoas, professores da engenharia, da computação, de várias áreas, para pensar esse ambiente transversal da inovação em IA para a saúde. Então, a gente tem tópicos de saúde, de inteligência artificial, ética e segurança digital, colocando aqui, então, as disciplinas, o percurso para o aluno, e nas práticas a gente vai utilizar a iniciação científica, projeto de ensino e extensão, situações, né, eventos com premiação de méritos, mostras, né, para que ele consiga, então, vivenciar, não só aprender, né, passar por essas disciplinas, mas também vivenciar, e aí, completando as 300 horas, ele vai ter um diploma diferenciado. Aqui é só para dizer que IA como política pública também é uma boa arma de convencimento, né? Então, a gente tem documentos muito importantes, Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, que mostra que isso aí é para o SUS, é para todo mundo, reduz custos, a própria estratégia EBIA, né, brasileira de inteligência artificial, ela foi publicada esse ano. Então, a gente fica munido, como universidade pública, de políticas públicas que apontam para esse lado. Então, a gente tem, de fato, um ambiente muito propício, né, alinhado, então, com a estratégia global também da Organização Mundial de Saúde, que vê na inteligência artificial e na saúde digital uma oportunidade de cobertura universal, saúde para todos, não aumentar as discrepâncias da alta tecnologia com os locais com pouca tecnologia, mas aproximar, reduzir desigualdades e impactar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Bom, parei de falar então, e aí vamos bater papo um pouco. Excelente, professor, excelente. E grande momento de aprendizagem para todos nós, com esse portentoso trabalho que a senhora está fazendo. E realmente a senhora tocou em alguns pontos que são chave, né, nessa caminhada. Sem dúvida, sem a educação, da maneira como a senhora colocou, vai ser difícil que o nosso grande programa de estratégia de saúde digital, nosso grande programa de saúde digital no Brasil tenha sustentabilidade. Nós vamos pagar um preço se isso não for feito.
Vai ser uma coisa que vai... Além do mais, tem aspectos relacionados à nossa dependência externa de tecnologia. Uhum. Né? Se nós não desenvolvermos pesquisa, se nós não desenvolvermos educação no âmbito da universidade, da academia, formando pesquisadores, mestres, doutores, não só esse ensino para a graduação vai ficar muito dificultado, mas também nós vamos ter muita dificuldade de competirmos internacionalmente no mercado de saúde digital, onde geram centenas, aliás, centenas, geram vários trilhões de dólares, e a gente fica só importando as coisas, né? Uhum. Já vi afirmações, por exemplo, de que o Brasil não consegue nem produzir direito os firmware de aparelho de monitorização que estão nas nossas UTIs, por exemplo. Né? Ficamos só importando peça, montando e colocando as coisas lá dentro, resultado. E isso, inclusive, em relação à segurança, é uma coisa séria, né? Porque eu me lembro que em uma época foi uma celeuma danada, porque estavam querendo importar um prontuário eletrônico, etc., como se aqui no Brasil não tivesse gente capaz de produzir um prontuário eletrônico, né? Agora, o que nós não temos são pessoas realmente com conhecimento disso. E a senhora toca em alguns pontos muito importantes. Por exemplo, o nome de uma disciplina, se você botar informática, o pessoal da área da saúde olha toda assim para como se estivesse vendo uma coisa assim estúpida, estranha. Né? Quantas vezes eu já me deparei com colegas que dizem assim, poxa, Roberto, tira esse informatês da história, não fala esse informatês todo não, esse informatiquês. Eu digo, pois é, rapaz, o problema é tirar o informatiquês, porque se você, como diz o Bertalan Mescol, não se sentir à vontade na selva digital, você... Porque ela não está só na área da saúde, não. Você, como médico ou profissional de saúde, quando você se vira, você tem alguma coisa de inteligência artificial para usar, e você precisa ter essa consciência. E foi outro aspecto que a senhora tomou. Sem a formação, sem a educação, as pessoas não desenvolvem espírito ético, não desenvolvem consciência ética, espírito crítico e consciência ética. E se não tiver essa consciência ética, nós perdemos a oportunidade de humanizar o uso da tecnologia. Né? O professor Antônio Carlos fez aqui uma afirmação, que excelente palestra, aprendi muito hoje, vou passar a gravação dessa aula para a minha equipe daqui da Baiana, que não puderam participar hoje. Obrigado, professor Antônio Carlos, sua presença é sempre bem-vinda. Rodrigo também falou sobre pesquisas em geral, sobre o conhecimento acumulado em saúde digital, especificamente que avalia o nível de aprendizagem entre as formas híbridas, EAD e presenciais, é uma lacuna ou se faz necessário uma agenda que direcione e incentive pesquisas relacionadas a esse objeto. Entendeu, professora? A senhora quer responder alguma coisa? Com Esse é um ponto relação importante. às avaliações, né? Pois é, essa questão da avaliação em ambiente virtual, né, é um desafio, eu sei. Mas, assim, se a gente coloca avaliações mais interativas, eu acho que elas fazem mais sentido. Sinceramente, eu acho que a melhor coisa que a gente faz por uma turma de aluno, por um aluno, seja da graduação, da pós-graduação, é motivar, né? A gente não consegue transferir as experiências são próprias, né? A gente tenta compartilhar, tenta motivar, tenta direcionar, mas o processo de aprendizagem, ele é muito individual, né? E motivado pela bagagem, por onde ele quer chegar, para que ele solucione problemas. Então, muitas vezes a gente coloca o problema, olha, é isso aqui que você vai resolver, e aí ele se interessa, né? E na hora da avaliação, a gente tem distribuído ao longo do percurso, né? Então, ao invés de fazer uma grande prova, uma prova no meio, né? Toda semana tem uma pontuação. Eu acho que é uma maneira também dele sentir que todos os conteúdos são importantes, né? E a gente se preocupa sim, mas de dizer que a gente faz assim aquelas estratégias mirabolantes, assim, vamos fazer um pool de questões muito grandes e sortear, a gente não está preocupado tanto com essa coisa não, sabe? Assim, porque a gente distribui a pontuação muito ao longo do semestre, né? As avaliações ao longo do semestre. E uma coisa importante que dá muito trabalho, quem faz EAD sabe, é dar feedback, né? Então, a disciplina não anda sozinha. A gente precisa dar feedback. Se você fica uma semana sem interagir, você fala assim, uai, cadê a professora?
né? Então, a gente precisa de manter isso, né? Então, é um dos problemas, né, professor Luiz Roberto? Antes, a universidade olhava para o EAD e falava assim, não, isso aí dá um trabalho danado, né? Para fazer, para acompanhar, né? Mas é isso, eu não sei se era esse bem o ponto aí da pergunta. Nossa, muito bom. E eu gostei porque é uma médica falando sobre informática, sobre telemedicina. Muito obrigado, professor Luiz, por trazer a professora para o grupo aqui. Muito obrigado mesmo. É um Esse prazer. aspecto que você falou aí é extremamente importante. Somos nós, profissionais de saúde, que temos de nos apropriar, está compreendendo? Quer dizer, são pouquíssimos no Brasil, pouquíssimos professores e professoras no Brasil que têm essa expertise demonstrada pela professora Zilma Silveira, né? A professora Zilma Reis, ela é assim, é uma aqueles centros de excelência, está compreendendo? Né, num país carente de pessoas com essa expertise, né? Mas ela tem uma grande vantagem, que é a disponibilidade de compartilhar o conhecimento, né? A compreensão que ela tem da necessidade da gente compartilhar, da gente divulgar, da gente... quantas e quantas vezes eu tentei já conhecer o que as pessoas estão fazendo e muitas vezes a gente nota assim que algumas pessoas não querem dizer. Ela mostrou aqui o programa, mostrou o que faz, mostrou a programação, mostrou as linhas de pesquisa, as iniciativas e sempre ressaltando essa necessidade do compartilhamento. Porque realmente, se a gente não tiver essa ideia de compartilhar o conhecimento e compartilhar entre outros profissionais de outras expertises, de outras áreas e conosco mesmo, nós profissionais da saúde, a saúde digital simplesmente não vai andar. Aquela história o segredo é a alma do negócio, isso murou. O padrão hoje é completamente diferente, né? Eu me lembro da menção que a senhora fez ao fato de trazer o pessoal da área de design para trabalhar consigo, né? É uma experiência interessantíssima. Nós também temos aqui uma área de design e foi uma coisa interessante porque quando eu tive a ideia de chamar a pessoa de lá para trabalhar, de repente já tinha aluno do curso querendo trabalhar com a gente e nós temos sempre um ou dois monitores, um ou dois pessoas dentro da equipe e realmente com a participação deles as coisas melhoram. Mas a gente precisaria fazer isso com uma intensidade muito maior, né? Ou seja, nós temos aqui, professor, na Universidade Federal do Ceará, uma condição curiosa, que é termos essas expertises todas, mas todas essas pessoas de costa. E aí eu levei de costas umas para as outras. Aí eu levei isso à administração superior da universidade e depois de quase uns 6 meses a gente conseguiu aprovar no Consune uma política institucional de saúde digital. E eu estou agora vendo se consigo implantar. Mas, por exemplo, é impressionante que a gente poderia alavancar muito mais tudo isso se nós passássemos a trabalhar em rede numa intensidade maior, né? Porque, curiosamente, o Brasil tem aquelas discrepâncias, né? Nós não temos o tema saúde digital aprovado pela CAPES e pelo CNPq como área de conhecimento, que é Já uma tentamos. frase horrível, horrível isso, né? Mas, por outro lado, né, os mestrados, os programas profissionais, mestrados e doutorados, estão aprovados para serem ministrados inteiramente à distância. E a gente não aproveita uma chance dessa. Nós temos uma rede de hospitais como a EBSER com uma capilaridade imensa que nós poderíamos aproveitar isso para oferecer esses tipos de iniciativas, né? E a gente fica... Ou seja, o Brasil precisa mais do que ter um programa, né, Conect SUS, ter um grande plano nacional de saúde digital envolvendo diversas entidades com uma forte participação da academia. Quase não tem diálogo com o Ministério da Educação, é uma coisa horrível, como é que a gente consegue entender isso, né? Esses países que a senhora citou, Canadá, a Alemanha, Canadá principalmente, se for olhar para a Austrália, para a Nova Zelândia, se for olhar a Espanha, Portugal, né? Por que nós não temos mais aproximação com Portugal, que inclusive nos ajudaria a vencer o problema da barreira da língua? Né? É fantástico isso, né? Eu esqueci de mostrar aqui, mas nós temos uma enciclopédia, uma web, junto com a Universidade do Porto. É a USP
a Universidade do Porto e a UFMG. Ela chama Aprendiz, mas com IS no fim. Aprender Informática em Saúde. Esse é um projeto que a gente já tem há um tempão. Então, por exemplo, muitos conteúdos, principalmente para o aluno de pós-graduação. Eu não gosto de colocar o aluno de graduação, não, porque o conteúdo que a gente coloca lá, ele vai rodar, né? E, então, a gente utiliza, na falta de ter bons livros e tal em português, a gente utiliza esse ambiente, que ele é todo em língua portuguesa, mas é uma fonte interessante. Aprendiz. E como é que a gente consegue participar, professora? É o professor Ricardo, que o senhor conhece, Ricardo Correia. Tá certo. Excelente pessoa. Bom, pessoal, mais alguma pergunta aqui? O pessoal Antônio Carlos aqui está parabenizando pela sua didática, da maneira como a senhora compartilhou o conhecimento. Estou mandando aqui parabéns. Muito obrigada, pessoal. Estou assim, à disposição e é isso. Eu acho que a gente cresce junto, né? Um sonho tem que sonhar conjunto para virar realidade. Não pode ser de um só. Então, vocês contem sempre comigo, tudo que for possível, tudo que eu tiver, assim, né? Posso compartilhar e quero também receber de vocês, ouvir, porque eu sei que vocês têm coisas muito boas também. Né? Tem um grupo, tem isso organizado, e é isso. Eu não vejo tanta diferença, não, viu, professor Luiz Roberto? Talvez eu seja só um pouco mais atrevida aqui. Então, assim, eu chamo. Toda oportunidade, eu vou fazer uma coisa, aí eu chamo alguém lá da computação para orientar um aluno meu. Peraí, olha, eu estou fazendo isso aqui, ó, eu vou estudar as indicações de cesariana, que eu sou obstetra, né? Vamos fazer isso com ciência de dados? Vem cá para você orientar meu aluno. Toda oportunidade eu vou lá e agora eu estou orientando um TCC de um aluno da engenharia elétrica. O TCC do aluno da engenharia elétrica, sabe o que é, professor? ECG fetal, eletrocardiograma fetal. Então, a gente sempre acha os pontos, né? De interseção e de conexão. Então, eles existem. Então, tem que correr atrás. Agora, assim, fico exausta, né? Porque são muitas frentes, mas eu, dentro das minhas possibilidades, eu tento não deixar as oportunidades passarem. Que bom se o dia tivesse mais uns 10 minutos, né? Mas não tem, só acho que um dia de 30 horas. horas para mim seria ótimo. Seria ótimo, né? Pois é aprender a gerenciar, não tem outra saída. Mas muito obrigada, viu, professor, por essa oportunidade. Professora, eu fico imensamente grato por a senhora ter aceito o convite, principalmente por causa das suas imensas obrigações e dessa coexistência aí com o evento da SBIS. E eu acho que foi. Eu estou começando aqui uma disciplina sobre inovação e empreendedorismo na área de saúde digital, com os alunos da pós-graduação, e estou tentando ver se a gente monta uma estratégia de criar uma comunidade de práticas e aprendizagem, para que não seja só a disciplina, seja a disciplina e essas pessoas aos poucos comecem a agregar, e também com um forte chamado para eles entenderem que é preciso que a gente também entenda que a saúde digital e a educação à distância baseada na web, a educação à distância online, elas precisam caminhar de forma paralela, porque agora na pandemia nós vimos muito isso, muita gente fazendo ensino remoto e não atingindo a educação à distância e realmente não conseguindo um aprendizado de boa qualidade, né? E essas noções precisam ser conhecidas. Não se faz de uma hora para outra, né, professor? Não se faz. Não é só pegar ali qualquer Google Classroom e botar conteúdo lá e fazer o conteudista, porque os alunos não podem entrar numa sala de aula. Mas é isso. Quero agradecer a todos, em especial novamente a professora Zilma Silveira Reis e a todos que participaram. E logo que nós tenhamos a gravação, eu vou disponibilizar. Professora, se puder mandar o PDF... Um abraço. Lhe agradeço bastante. Se a senhora puder mandar o PDF da sua apresentação, eu lhe agradeço bastante. Mando sim, mando agora. Obrigado. Viu? Um abraço. Bom dia.